Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Playcast da Futura. Hoje com um convidado que é um amigo meu, um amigo de longa data, mas que eu me aproximei dele faz pouco tempo, conheci um pouco mais do trabalho e hoje eu vou compartilhar isso com vocês. Rodrigo Stefanovic. Muito prazer de estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Cara. Um prazerzão estar com você aqui. Adorei o estúdio, adoro os seus podcasts, adoro o seu trabalho como engenheiro, legal, como construtor. Legal. Já trabalhamos juntos. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre, não para nunca, cara. E essa ideia do Playcast foi justamente para poder sair um pouquinho do óbvio, né? Começar a contar um pouquinho da história de vocês, do pessoal que trabalha com a gente. Legal. Eu acho que esses conteúdos são muito válidos para os nossos clientes. E, essencialmente, para poder divulgar um pouco o trabalho de vocês. Com certeza. Né? Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, né? De poder a gente trocar essa ideia cara a cara com o nosso público essencial, né, É sempre cara? bom, porque vai conhecer um pouquinho da essência, né? Fora o papel, aquela coisa... A internet, né? Conhecer um pouquinho da essência. Conta um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua vida. Com certeza. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com meu tio Marcelo. Fui desenhista aos 12 para 13 anos. Trabalhei com ele até os 17, já com 15 para 16, comecei a tocar uma obrinha, comecei a ver umas coisinhas. Com 17 para 18, fui estudar. Na época não tinha cursos de iluminação aqui em Piracicaba, eu gostava muito de design na época. Aí fui para São Paulo, iluminação, cenografia e teatro. Caramba! 2 anos, 1 ano e 7 meses de curso, me formei lá, aí voltei para cá, logo no embalo já entrei na arquitetura Unimap. Nisso eu já estava com porta aberta, com meu estúdiozinho, uma garaginha na Rua do Trabalho 776, lembro até hoje, um estúdiozinho de 25 metros quadrados que eu tinha lá. Comecei a trabalhar em termos de fazer vitrine de loja, fazia decoração, tudo que podia, tudo que estava na minha ossada ali, né? Nessa época também já fiz o primeiro projeto, que foi o projeto da casa dos meus pais, que eu falo que até hoje para mim é um projeto icônico, né? Legal. E daí comecei minha carreira, cara. Comecei a trabalhar... Montei meu escritório, comecei a crescer logo pós-faculdade, já montei o escritório. Comecei solo, como o Rodrigo Stefanovic. Aí até muito tempo, nessa época, todo mundo já falava que eu era meio doido, né? Porque eu falei assim, não, vou criar um dia um escritório que vai ser uma companhia de arquitetura e construção. Nossa, que ideia legal. Eu lembro muito dos meus amigos, você é maluco, cara. Isso não é... Mas eu acho que todo arquiteto tem um negócio desse de ser um cara diferente, né? Eu falo que a arquitetura é um dom, né? Não é uma profissão, né? Não, cara, é um leque infinito de arte, né? Eu acho que assim, é onde a arte e a ciência se encontram, né, cara? Eu falo que a arquitetura é o design e a função de tudo, né, cara? E vocês nascem com isso, né? Diferente do engenheiro que vai, se forma, aprende a fazer os cálculos, é muito aritmétrico, é muito calculista em tudo. O arquiteto é um treco diferente, cara. Cara, eu falo pra você que assim, bicho, eu quando tinha já 10, 11 anos, na casa da minha avó ali, meu tio me via, sabe, tipo, pegando papel, pondo em cima de revista, desenhando plantinha de casa. Tanto que esse foi o maior estímulo que ele teve de olhar pra minha cara e falou assim, bicho, não quer trabalhar no escritório? Que legal, bicho, que legal, que e história bacana. E eu comecei, cara, brincando de office boy, sentado do lado dos desenhistas, sabe? Mas já tava em você isso, né? Não, intrínseco, cara. Eu peguei papel, caneta, comecei, eu lembro que eu fiz Megatech na época, que era... Eu me lembro da Megatech, do seu Danilo? E comecei a fazer aula noturna, cara. Estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia aula de desenho de noite. E aí me apaixonei. Então, assim, eu falei que foi muito engraçado, né? Esse ano, entre aspas, eu estou com 43, eu fiz 30 anos de carreira de desenhista. Nossa, verdade, né? Você começou com 13. Na época não tinha carteira com 12, mas tinha jovem aprendiz na nossa época, né? Sim. Então, meu primeiro registro foi com 12 anos, cara. Então logo você se aposenta também. Se pudesse. A gente não aposenta nunca, cara. Não para, né? Não para nunca. Tá, e aí daí você foi caminhando com a carreira, escritório do Rodrigo. Escritório do Rodrigo, cara. E aí eu tive uma ideia, eu falei, vou criar uma companhia de arquitetura e criei a ZAD, né? Stefanovic Arquitetura e Design. E falei, cara, vou chamar um time para vir. E começou a aparecer pessoas, né? Que vieram para o escritório, teve sócios que já saíram, teve sócios que ficaram, teve estagiários que saíram. E hoje o meu time da ZAD é formado pelo João, Letícia e Débora, né? A Letícia é a primeira, que ficou comigo já... Estamos indo para 12 anos juntos, cara. Nossa, eu conheço bem ela, é sensacional. Sensacional, cara. Depois dela veio a Débora, depois dela veio o João, mas neste meio, cara, eu tinha uma sala de aula no fundo do meu escritório, que eu dava aula para molecada da faculdade.
Sei. pra ver e peneirar a galera. Eu cheguei a ter- Garimpar, já ia garimpar. Garimpando, cara. E os 3 ficaram. Assim, hoje são profissionais Ótimos incríveis. profissionais. Incríveis. Tenho, cara. tenho oportunidade de conversar, ter relacionamento com a Débora e com a Letícia, com o João menos, mas É com que ele é as o cara do meninas. design, ele fica atrás das máquinas. Mas as meninas, pé no barro, vão lá, resolvem os pepinos Oh. com a gente, estão sempre atuantes. Gostei muito de ter trabalhado com elas. Eu falo que, pra mim, assim, eu falei que colocar as mulheres pra irem pra obra foi a coisa mais incrível do mundo, Sem porque elas dúvida, organizam as sem paradas, dúvida, né, sem cara? É dúvida. muito legal. Então, assim, e depois disso a gente criou essa companhia, né, cara? Estamos agora com uma estagiária nova também, estamos com a expectativa, Bárbara, fica esperta. É, Você Bárbara. pode ser a próxima a ficar pro time. E a gente sempre tá com esse movimento, né? Eu falei assim, já passamos os 10 anos, agora estamos num movimento crescendo muito mais o escritório, né? Tomando outras proporções. Hoje a ZAD a gente está indo desde decoração, construção de casa, corporativo, empresarial, hospitalar, né? Industrial. Então hoje a gente já está fazendo o HFC mesmo, já faz 8 anos que a gente faz toda a parte de reforma. Poxa, que Todos os legal. projetos novos do HFC já foram a todas as ZAD que fez. Que bacana, eu não sabia Fachada, disso. interiores e tudo mais. E diga uma coisa, essa parte hospitalar necessita um conhecimento mais aprofundado do negócio em si? Bastante. Oswaldo, assim, Deve ter muita característica que é intrínseca, né? Que é do processo muito. mesmo, Tanto né? que no meio do processo da faculdade dos meninos que estão comigo, cada um foi se especializando numa área, né? A Letícia, que falou, não, eu vou começar a estudar TFG, eu vou para a parte hospitalar. Eu falei, então, bora, vamos junto, né? E eu estudando com todas as áreas, né? Eu falo que eu sou meio que o plural ali, né? Eu trabalho em todos os campos do escritório. Mas a gente já fazia clínicas, e a partir disso a gente começou, não, vamos se aprofundar. Então, feiras, estudos, cadernos técnicos, aí é um trabalho de leitura Sim, mesmo, né? aprendizado mesmo. Aprendizado. É. Aí eu fiz minha pós em neurociência no Albert Einstein. Sou um dos primeiros não médicos a estudar no... Caramba! Fiz minha pós-graduação, Fronteiras da Neurociência, no Instituto Albert Einstein. Que bacana. Fui para literalmente entender o ser humano como completo. Desde como ele pensa, como ele age, nível celular, quais são as necessidades do corpo humano, para literalmente a gente começar a fazer esse sync, né, entre a ciência mesmo, medicina, e o que o ser humano precisa, desde conforto, design e tudo mais. Então tem Não, esse... é uma abordagem que eu nunca tinha ouvido nem visto. Alguém falar, tentar aliar aquilo que a neurocirurgia, a neurolinguística de tudo isso, né? Sim. Como é que o ser humano se comporta, quais são as necessidades, do que ele precisa no dia a dia, né? Isso é o futuro. E a gente traz isso para casa. Intrinsecamente, o arquiteto ele já faz isso, né? Mas ao mesmo tempo, a hora que você entende tudo isso, você fala assim, putz, consegue aumentar a qualidade de saúde do ser humano dentro de uma casa, de uma empresa, o visual, a acústica, desde tecido, tudo que você utiliza para aquilo tem estímulo. Então, esses estímulos automaticamente começam a conversar para a sua melhor versão dentro do espaço, né? Putz, que legal, cara. Que definição muito bacana mesmo. Obrigado. Isso é arquitetura, né? Isso é arquitetura. Isso é arquitetura, né? Eu Na falo essência. que a arquitetura é gostoso de desenhar, mas ao mesmo tempo é o quanto a forma e a função conseguem fazer esse link, né? E que você consiga cada vez mais deixar-nos confortável. Eu acho que a arquitetura é isso, né? O quanto o ser humano fica mais saudável, mais confortável. Tanto que a gente teve relatos muito bonitos, por exemplo, do HFC, quando a gente fez a nova sala de câncer ou da hemodiálise, que a gente pôs design com função. E as pessoas passam o dia lá, né, cara? Então, assim, você fala, poxa, você poder levar uma qualidade não só de saúde física, mas de saúde emocional, e isso impacta no físico, né? E colocar tudo isso para conversar, nossa, o resultado é maravilhoso. Um desafio lindo, né? Lindo, cara, lindo. Isso na casa das pessoas, nas empresas. A gente você... acabou de fazer agora também o novo Hospital Clínicas Unimed Tatuí. São 7 mil metros quadrados de projeto. Putz, que bacana, cara. Então, essa é uma área que a gente avançando. vem trabalhando bastante, né? Ele vem avançando. E é uma área muito específica, e né? É um nicho, isso que eu ia falar, é um nicho que aqui na cidade poucos escritórios têm esse know-how, Poucos né? escritórios têm esse know-how. Eu acho que assim, que eu conheço de fazer do jeito que a gente está fazendo, até na região poucos escritórios têm, viu, Oswaldo? Eu participei numa oportunidade, numa concorrência, num hospital aqui na cidade, que não é o HFC, e projeto de escritório de São Paulo, não daqui. Sim.
A gente está entrando literalmente num nicho totalmente novo, né? Um braço que a gente criou aí já faz uns 8 anos na ZAD e estamos cada vez mais galgando tecnologia e a gente não para de, desde em feira, pesquisar material, porque desde a linha que a gente usa na cadeira é especificada. E como assim? Como vocês dividem lá as atribuições, né, com todo mundo? Como é que é esse bem bolado dentro das áreas? Quem cria, quem desenvolve, quem é que toma a frente do comercial? Como que funciona esse É seu interessante, conjunto? muita gente pergunta como que isso funciona, né? Na ZAD hoje, eu não gosto muito de falar dessa palavra, né? Porque eu acho que a gente sempre fala que é uma tábua redonda lá, né? Todo mundo senta para discutir de tudo. Eu, desde o dia 1, que o escritório era só o Rodrigo, eu trouxe todo mundo para a mesa, eu falei, todo mundo com as suas competências, conforme for subindo com elas, tem cada vez sua voz maior. Hoje temos vozes iguais na mesa, mas ainda eu falo que ainda eu sou o CEO, né? Eu que vou botar a cara em todos os lugares para poder fazer esse trabalho muito mais midiático, né? Sim. Que é necessário. Uhum. Mas hoje, assim, a gente recebe as propostas, as demandas que vêm dos clientes e, literalmente, a gente divide em setores quem vai atender quem. Então, por exemplo, hoje, residencial, depende do residencial, de quem vem. É engraçado, vai para a Débora, vai para a Letícia, depende do residencial, vem para o Rodrigo. A gente também se divide para que todo mundo também nunca perca o feeling de fazer de tudo, Não sabe? fica só nichado Não, naquilo, né? eu acho que é legal, sabe? Essa coisa da discussão. Às vezes a gente senta em 2, 3 para projetar. Ah, deve ser muito É rico. muito rico. É muito rico. Eu falo assim, então não tem muito essa coisa de, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Não, a gente literalmente gosta de dividir os trabalhos e as funções. Lógico que cada um categoricamente tem. Então, por exemplo, você pega a Letícia hoje. A Letícia, ela trabalha com um projeto, mas ela também é a front de obras. Então, assim, tudo que acontece em obra passa pela Letícia. Aí você vai para a parte de montagem, decoração, vai para a Débora, passa sempre pelo filtro dela primeiro. Aí você vai falar sobre negócios, né? Porque quando a gente fala de, por exemplo, um projeto de um hospital, muito antes de ele ser um projeto, ele é um negócio. Sim. Né? Então daí vem para o Rodrigo, né? Uma indústria, comércio. Para você entender como é que tudo Tem que funciona. entender, tem que montar o briefing daquilo tudo. É uma máquina funcionando, né? A gente não está falando de projeto de uma casa que, entre aspas, os itens dela são poucos, né? Que tem que ser supridos. Né? O briefing de um hospital é um briefing de um hotel. É um hotel, Logística. É um hotel com saúde, com tudo, Nossa né? Senhora. Logística financeira, administrativo. Então, assim, tem muito trabalho antes de ir para a caneta sendo feito para isso acontecer, né? E, lógico, a gente vai brincando dessa forma dentro do escritório que é gostoso, né? Então, até para que se um dia falte ou aconteça qualquer coisa, ou alguém está de férias, ninguém fica fora do balanço. Eu acho que isso Todo é o mais mundo interagindo. Todo mundo interagindo. Eu acho que isso que é o mais legal de quando eu quis montar uma companhia, é de que todos pudessem fazer tudo. Né? Lógico que cada um tem os seus pilares de acordo com a proposta do escritório, mas que você fique confortável se um dia precisar fazer tal coisa, ou se precisar fazer tal coisa. Porque eu acho que também é gostoso, né? Você fazer uma coisa só todo dia claro, chato, né? Claro. Você fica naquela mesmice. E como você está enxergando hoje o mercado residencial? Para ser bem específico. Residencial, eu acho que é um mercado que está muito legal. Eu não gosto muito de falar sobre classes financeiras, né? Mas se a gente for entender e colocar isso francamente, eu falo que as casas de 1, 2 milhões aí de reais até um range de uns 5 é um mercado que eu só vejo crescer. Né? Eu não vejo um mercado em crise, não. Nesse segmento, Nesse segmento, não. Eu acho que sim, a hora que bate ali na casa de 1 milhão, entre 500 e 1 milhão, acho que esse é um pessoal que tá mais trabalhoso de taxa de juros, economia. O dinheiro tá muito caro, né? Risco. A gente fala em 2025, gente, para que fique guardado nesse podcast, né? O dinheiro tá muito caro, então, assim, a gente vê que muita gente que poupou e que guardou, que tem um fluxo financeiro mais fácil de se trabalhar, está conseguindo fazer coisas. Né? Que abaixo disso, não. Depende de financiamento, daí tudo fica tá mais saindo, difícil. Né? A gente sabe. Tá difícil de dinheiro hoje no Brasil. Eu acho que eu tenho a mesma percepção que você. Eu assim, especificamente a Futura, ela trabalha num nicho
um pouco mais alta entre classe B e A. Uhum. Então, assim, não sinto muita dificuldade, mas, assim... Ninguém tá esbanjando também. Isso que eu ia falar. O segundo semestre nosso tá com uma queda nas oportunidades de orçamento, porque, eu tinha 3, 4 orçamentos toda semana para fazer. Sim. Óbvio, né? A gente trabalha em outros segmentos também, Perfeito. comercial, industrial. É dividido, né? Segmentado, mas é. assim, o residencial em si realmente está um pouco mais complicado, sim. Você percebi isso, esse sentimento seu também é meu. Eu vi que muita gente tirou, assim, não que não vá construir, a gente tem bastante projeto. Esse ano acho que foi um ano que a gente mais teve projeto residencial da história da ZAD. Muito projeto, muita gente que iria startar esse ano, as casas, deixaram para o ano que vem. Tá aguardando ver o que vai acontecer. O que vai acontecer. Eu acho isso difícil, mas não é daí um problema que a gente consegue resolver. Não, né? Não é político, socioeconômico e tudo mais que... E o dinheiro tá caro também. Mesmo quem tem dinheiro, o cara às vezes não quer se dispor do dinheiro pela nossa instabilidade política financeira brasileira, né? Mundial, na verdade. Mundial, né? na verdade. Porque isso está acontecendo no mundo, mundial. né? Meu primo tá em Londres e está falando a mesma coisa. A crise realmente crise tá para todo mundo. Verdade. Viu, Rodrigo? A gente... É uma coisa que eu queria contar. A gente ensaiou juntos um produto que, assim, eu não posso contar, porque vai sair, calma. ainda não saiu. Ele mas, vai sair, assim, calma. eu tive uma experiência muito legal com você, de ver aquela sua ideia que eu não tinha visto ainda em lugar nenhum. Sim. Você me chamar para a gente compor o estudo de viabilidade, colocar a cabeça para pensar e fazer aquilo virar. Aquilo, para mim, tá na minha cabeça. Não, vai sair. Tá na minha cabeça. O dinheiro tá caro. E é um público investidor, né? E é um público investidor. A gente vai ter um produto muito legal, galera. Vocês aguardem. Nossa, para 2026, 2027. Não, muito legal. Muito legal. Eu não tinha visto até então. Eu nunca tinha visto naquele modelo. Não, também não. É algo que vai ser diferente de tudo. Logo vem spoilers. Eu acho que é isso que faz a vida girar, né? São as coisas novas, o que você vai criando e vai transformando isso num negócio. Sim. Né? E até os investidores que estiverem olhando, né? Pô, chama a gente para saber qual é que eu acho que vale a pena, é replicável e é bacana. Verdade. E como que é o Rodrigo empresário? Ixi, esse cara é muito... Eu gosto dele. Você é um cara organizado, que gosta de números, que controla as coisas ali, ou vai mais ou menos... Não, eu fui aprendendo ao longo da vida, tá? Que eu falo assim, que eu não era, não. Eu era bem artistão, assim, Ao longo do tempo, eu fui ter cabeça, assim, e começar a estudar quando eu fiz meu primeiro MBA, eu tinha 28 para 29 anos. Mas quando eu saí da faculdade, literalmente, era arte, fé e vamos ver, gente, o que vai acontecer. E lógico, né? Aquela financeira básica dos momentos do que acontecem. Ao longo do tempo, fui me especializando nisso. Principalmente, eu acho que muito mais do que gestão financeira, é entender gestão de pessoas, né? E quando eu comecei a conseguir gerar as pessoas à minha volta, organizar as pessoas à minha volta, eu comecei a me organizar, comecei a organizar a equipe, comecei a entender demanda. E aí comecei, literalmente, uma coisa que foi muito legal também, na mesma época eu comecei a dar aula no Senac. Sim. Me chamaram para dar umas aulas no Senac. De arquitetura? De arquitetura, de design de interiores. De design de interiores. E foi muito legal, porque daí me caiu uma matéria que um professor não podia ter ido, e que eu fazia isso há muito tempo, que era planejamento de obras. E depois eu dei um módulo de planejamento de obras, e a partir dali, quando eu entrei no meu MBA, eu entrei para isso. Gestão financeira e gestão de pessoas, né? Poder cada vez mais conseguir gerar esse fluxo, porque eu falo que dinheiro troca, né? Sim, troca de mão. A única mão. coisa é quanto a gente consegue entender o que a gente vai fazer com ele e tudo mais. E vem aprendendo até hoje, viu, Oswaldo? Que eu acho que assim, ser empresário é um aprendizado constante e é uma humildade que a gente tem que ter infinitamente. Porque depois da ZAD, né? Hoje ela entrou pro grupo da ZAD já também. Eu tenho uma fábrica de bebida, né? Há 4 anos. Eu tenho a Vitz Gin. Então, que também foi um negócio que eu comecei na pandemia. É um sonho que eu tirei do papel. E então, assim, muita coisa para organizar, muita coisa financeira para fazer, né? Então, hoje a gente foi premiado já, agora ganhei, muito jovem, já ganhei 2 medalhas no concurso da América Latina, na Copa Argentina. Então, assim, uma empresa que está legal. Então, como empresário hoje, me sinto muito feliz
com todo o processo. A gente sabe que é muito trabalhoso, muita paulada. Eu estou falando que eu aprendi muito com a Vitz também, porque hoje eu entendo todo o outro lado, que é o lado do produto, né? Não só o lado do serviço, né? A gente presta muito serviço. Sim. Né? E às vezes, hoje, então, quando eu converso com um lojista ou quando eu converso com alguém que vende produto, você começa a entender o lado do produto, o lado do serviço. Eu acho que essa junção empresarial, para mim, na minha carreira, foi muito boa. É porque são coisas completamente distintas. Mundos literalmente O distintos. negócio é assim, eu entendo que se você tem competência, tanto na prestação de serviço como na comercialização de produtos, você vai se dar bem sempre, né? Agora, assim, você tem que entender daquilo que você está fazendo, né? Perfeito. Porque não tem mágica, né? Não tem mágica. E eu acho que ainda bem que hoje a gente ainda tem muita ferramenta além de Excel, né? Então, a gente agora literalmente está passando por um processo na ZAD onde tudo está sendo sistematizado. Né? A Vitz é a mesma coisa, então a gente está implementando o sistema para tudo. É um processo gradativo, né? Então você começa o primeiro módulo, o segundo módulo e assim vai. Então hoje a gente já está, eu falo que até é muito automatizado nessa parte, onde que é muito bom, né? Que você consegue ter planejamento futuro, você apertou, você tem relatório, você consegue ver qual foi, da onde veio o seu cliente, qual foi sua última métrica financeira, quantas procuras tiveram. Agora a gente também já reprogramou todo o site novo da ZAD, onde a gente vai ter toda uma interação com Google, Ads e Vocês estão mudando um pouco a roupagem, né? Eu tenho percebido um movimento lá da ZAD, de uma mudança de... Crescendo, né? Tá ficando mais, a ZAD está ficando madura, né? Queira ou não queira, eu tô com todo esse tempo de carreira, e mais a ZAD já está com... Como o nome ZAD, estamos indo para 15 anos. Então, assim, já estamos começando a ficar um pouquinho mais seniors, né? No movimento de empresariar um escritório. É bom porque você vai ficando, muda, né? Você vai ficando cascudo também, né? Vai bastante, aprendendo, cara. vai tomando pancada e vai aprendendo. E vai se atualizando, né? Eu acho que o mais gostoso que eu falo dos meus sócios hoje em terem 10 anos de diferença para mim, 10, 12 anos de diferença para mim, é que a gente consegue fazer essa renovação constante, né? Então, o meu olhar um pouco mais velho, apesar que minha mulher que fala que minha cabeça é de um menino de 6 anos, meu espírito é de um homem de 100 e minha alma é jovem. Que analogia legal. E para isso, eu acho que é esse pool, né, de eles irem trazendo coisas novas, clientes novos também fazem parte do círculo deles, e a gente poder ir transferindo essa roupagem toda da ZAD, transformando ela numa empresa com uma cara sênior, com um jeito de trabalhar muito sênior, mas com um espírito muito jovem, né? Esse espírito de renovação, como a gente falou desse projeto que eu te mostrei, né? Algo extremamente inovador, né, cara, pro mercado da construção civil. Nem em São Paulo eu nunca vi nada parecido. Também não. Então, eu acho que vai ser algo muito legal. Então, é essa linha que eu tento seguir, sabe? Eu acho que, literalmente, a gente está ficando maduro. Eu acho que a ZAD chegou no momento de estar bem madura no conceito dela. E vocês fazem planos lá? Vocês trabalham com planejamento estratégico para pensar assim, como é que a ZAD vai estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, o que a gente quer para nós, o que a gente quer para a nossa vida, para a nossa empresa? Sim, desde o dia 1. Você acredita, bicho? Eu estudei muita coisa sobre desenvolvimento humano também e sempre passei isso para os meninos desde o dia 1. A gente, no começo, tinha reuniões de segunda-feira, aula mesmo, mesmo disso, desde sonhar, né, até onde a gente pode chegar, para abrir novas portas, né, e ver onde é possível. Né? Eu digo que tudo que a gente pode imaginar, a gente pode criar. Né? Sim. Mas além da imaginação, é como a gente consegue traçar para chegar até lá. Eu falo que o arquiteto é muito difícil de fazer propaganda. Eu acho que a propaganda da gente é muito mais boca a boca. E o que você olha na rua, o que você vê no Instagram ou no portfólio de uma pessoa online, uma reportagem como aqui, como você entende, ou como você se identifica com o profissional, né? Sim. Mas sim, a gente cria métricas para tentar abranger, principalmente agora com esse novo mundo já existente virtual. Eu acho que como a gente mais está se profissionalizando é a parte literalmente de site. Para ir muito mais para esse lado corporativo, para mostrar essa roupagem séria de trabalho. Mas é um caminho que está acontecendo naturalmente, ou vocês estão direcionando a ZAD para esse caminho, para essa tendência de trabalhar mais com corporativo? Não é nem a tendência de trabalhar com corporativo. A tendência é de ser uma empresa, né? Não ser só um escritório. Entendi.
né? Como eu Mentalidade corporativa. falei, mentalidade corporativa. Compliance, tudo. processo. Tanto que a ZAD hoje a gente colocou no nosso logo, você passa na portinha do nosso escritório, tá lá, Co, de companhia. A gente quer literalmente ser né? Estamos sendo uma companhia de arquitetura, design e construção. Então a gente está levando isso muito a sério, porque eu acho que é o movimento que a gente tem trabalhado, né? De não só ser o arquiteto de casa ou só o arquiteto de decoração. A gente não é mais nichado, né? Você pega meu portfólio hoje, como eu disse, eu tenho desde decorações super legais, bar, restaurante, padaria, indústria, empresa, hospital, casas. A gente já passou de 550 projetos de casa em Piracicaba. Nossa, mãe do céu, que monstruosidade. 550. 550, cara. Até É um condomínio deve inteiro. ter batido, porque no site agora os meninos estavam atualizando. Desse ano, deve ter batido uns 550 projetos já. E como que você lida com seus clientes? Conta para mim, quem faz esse meio campo entre projeto, cliente e obra? Nós sempre, na ZAD, atendemos em dupla os clientes. Muito dificilmente a gente atende unitário. Para que literalmente esteja todo esse jogo de essa brincadeira, essa dinâmica, né? O cliente sempre quando chega, a gente faz a apresentação do nosso projeto, do nosso portfólio e tudo mais. E a partir disso, a gente cria um briefing, né? Eu acho que a minha pós em neuro foi muito importante para cada vez mais refinar o briefing do cliente. Então, hoje, os nossos processos assertivos de projeto, Oswaldo, por incrível que pareça, essa casa de 700 metros quadrados, eu projetei ela. Esse projeto foi eu que fiz mesmo, eu que desenhei. Desenhei à mão até. Velha guarda. Velha, eu só desenho à mão. Velha guarda. Os meninos ainda já vão... Eu desenho no computador. A mão eu dou para os meninos, falo, põe no computador. Literalmente, cara, a gente mudou 2 características de fachada e alguns detalhes de dentro da casa. Foi um briefing tão bem solucionado, tão assertivo, sabe? O cliente também... É que você entendeu o modo de vida, isso. né? Esse é o pega do negócio. Esse é o negócio. Eu falo que assim... e não é... Eu falo que esse é o core, sabe? Eu acho que muito antes do projeto é entender quem está vivendo aquele projeto. Quem é a pessoa que vai estar lá dentro, a família, a empresa, o que for, né? Sim. Eu acho que esse é o nosso maior trabalho interno, é o desenvolvimento do briefing com o cliente, tirada de informações. Tem cliente que a gente até faz umas brincadeiras que às vezes a gente sente. Tem vários tipos de perfis que a gente não fala para o cliente, mas a gente tem guardado. Fala, esse é o perfil A, perfil B, perfil C, porque já foi estudado. É estudo de comportamento humano. Sim. Aí a gente passa tal coisa. Tem uns que a gente fala assim, pô, então sua mulher vai responder separado de você, as crianças vão responder separados. Pô, cara, coloca um bar para você escutar, coloca um Mozart, sabe? Tipo, relaxa ali, fica 20 minutos, pensa nisso, pensa... E tem uma historinha mesmo para brincar, sabe? Porque eu falo que isso literalmente desperta... E literalmente, eu falo assim, não pode ver marido e mulher. Esses aqui não pode. Tem uns que você fala, não, esses caras têm que fazer juntos. Não, alguns separados. E eu acho que isso é o suprassumo, sabe? Então, acho que é dessa forma que a gente atende. Entendendo o ser humano, primeiro, as necessidades reais, tentando espizinhar, às vezes, até as necessidades reais. Para poder te dar subsídios para criar, Perfeito. Né? Óbvio. Óbvio. É. E a partir disso, a gente literalmente tem um resultado muito assertivo. Eu falo, cara, é muito bonito, assim, às vezes você vê o cliente sentado na sua mesa chorando, cara, olhando no projeto. Você fala, enche meu olho de lágrima até, porque você fala, pô, Legal. meu, É legal. Isso é muito legal, sabe? eu eu também tenho essa felicidade de... A grande maioria dos meus clientes depois se torna meus amigos, me convida para ir jantar, a gente sai. É muito bacana isso. Você cria uma empatia maravilhosa, empatia, né? Quem não queira, desde um projeto, da concepção dele até o final dele, são de 2 a 3 anos, às vezes, né? A pessoa acaba sendo do seu convívio, né? Perfeito. Você começa a entender o comportamento. Tem alguns clientes que são mais emotivos, mais sensíveis, tem outros mais reclusos. Mas no final, cara, a gente sai abraçando e beijando todo mundo, que é o mais importante. É muito gostoso. E assim, o mais legal depois, às vezes, você recebe um relato de um cliente falando, nossa, cara, eu me sinto muito bem em casa, que delícia, não sei o quê, minha família, meus filhos, e conta uma história bacana, feliz, sabe? Você fala assim, nossa, eu mexi na vida de alguém. E que responsabilidade, né? Eu falo assim, as pessoas às vezes brincam muito de ser arquitetos, né? Eu falo que ser arquiteto é uma brincadeira que mexe com a vida de pessoas. Oxe, nem fale.
deixa a pessoa feliz, deixa a pessoa triste, pode deixar ela adoecida dentro de casa. Tem que saber como é que você vai abordar tudo isso. Não, desde iluminação, ventilação, né? Você criar um espaço, que às vezes um espaço deixa uma pessoa doente. A gente estuda isso na faculdade, fui estudar isso muito depois. Então, nós somos os designers, mas nós somos os médicos também, né? Os terapeutas das pessoas, né? Como que o seu tio influenciou na sua vida profissional? Meus tios, né? Os dois, o Marcelo e o Chico, É. né? O Marcelo, para mim, foi uma inspiração muito legal, né? Porque muito jovem, né? Trabalhou em engenharia, eu vendo desde criança ele fazendo coisas super legais e desde... Meu tio fez prédio, pô. Eu falo assim que o meu futuro é esse, né? Um dia fazer prédio Você residencial. vai adorar. Eu sei. Prédio residencial, mas já fiz prédio comercial, mas residencial não. Daqui a pouquinho eu pego. Então, assim, o Marcelo me deu uma inspiração muito boa em termos de... Poxa, eles foram um dos primeiros na cidade, né? Ele, Celso Laetano, o Luciano Oliveira, né? Egídio Simone, pô, Paulo Belato. É que eu convivia com os três, né? O Lu, o Celso viviam na casa da minha avó. Eles eram amigos, eles foram sócios, né? Os três juntos no começo. Então, assim, era uma tribo muito pequena, a cidade muito rica, né? Na época. Então, você via obras dantescas sendo executadas, casas maravilhosas. Eu ia nas obras, olhava as coisas, eu falava, poxa, que lindo. Sabe que eu aprendi muito com esse povo, né? Eu sou da velha guarda, né? Eu tenho 61 já. E eu já fiz uns 80 empreendimentos verticais de residencial e comercial, prédios. E eu aprendi muito com esse povo. Aprendi demais, que são gênios da arquitetura. Egídio, Paulo Belato, Egídio Simone, Celso Laetano. Imagina, o Celso é uma delícia, eu adoro os trabalhos dele. Aí você pega meu tio Chico, né, que depois era um artista plástico maravilhoso, que foi um designer, um home designer, eu chamo ele, né? Ele, na verdade, foi muito mais do que um designer. Ele tinha um selo dele, né? As pessoas chegavam e falavam, Chico, faz meu apartamento, dava a chave na mão dele, viravam as costas e voltavam. Aquilo era uma obra de arte, aquilo não era um apartamento. Aquilo não era uma casa, né? Literalmente, eu nunca vi alguém conseguir fazer isso. Da pessoa virar, dar a chave na sua mão, não querer ver projeto. A hora que estiver pronto, você me chama. A hora que estiver pronto, você me chama. Eu não conheço alguém que recebeu uma proposta dessa, a não ser o meu tio, como decorador. De não querer ver um projeto. É uma baita referência. Uma baita referência. Então, assim, eu lembro muito desde as casas, das coisas que ele fazia. Então, e aspirações do meu tio, né? Meu tio era um cara genial, ele era muito à frente do tempo. Desde a época que ele tinha New Shop, né? Que ele fazia os desfiles de moda na cidade. Me lembro. Minha mãe era gerente da loja, então eu ia para todos os desfiles, olhava aquelas coisas magníficas, as vitrines que ele fazia. Isso foi inspiração para você também, né, muito, cara? Nesse lado artístico, né? Muito, muito. Os meus primos viraram todos engenheiros e administradores, os filhos do Chico. Ah, né? Minha mãe fala assim, era para ser seu pai, né? E a gente vivia muito junto, né? Além do meu tio, era um super amigão, né? Então, eu falava que... Tanto que ele me chamava de Capitão Rodrigo! Chamava você de capitão? Capitão do Captain My Captain, do Sociedade dos Poetas Mortos. Sei. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa com meus tios. Eu falo que eu literalmente sou agradecido de ter nascido num berço de ouro. E também, eu falo que depois de mais velho, foi um problema, né? Porque daí como que você consegue ser tão bom que nem uns caras desses? Sua referência, a régua é lá em cima, lá né? em cima, né? Não tem jeito. Aí todo mundo pergunta, você fala, é fácil, você é sobrinho do Chico e do Marcelo. Eu falei, fácil? Eu falei, não é fácil não, cara, porque a régua dos caras é lá em cima. Pra chegar ali tem que trabalhar bastante, né? Não é fácil não. Mas foi muito legal. Então eu falo que ao mesmo tempo que me deu um leque incrível de abertura, mas também subiu muito minha régua. Como arquiteto, como designer, como artista plástico, né? Fiz muita coisa de artes plásticas Isso quando deve mais estar jovem. no DNA da família, DNA. né? Porque é difícil, assim, né? A família dar continuidade nessa linha, né? Nessa linhagem. E você é um educador? Você é um cara que gosta, por exemplo, de sentar com o pessoal lá do escritório e assim, funciona assado. Você vai nesse caminho... Você vai por aqui, toma cuidado com isso, ou você deixa as coisas acontecerem e vai cercando. Aí você pegou no meu coração, cara. Eu gosto, e até tava falando outro dia, tava conversando com o Rodrigão do Bazar Santos. Sei. Liguei para ele e falei assim, Rô,
cara, eu quero entrar na CIP porque eu quero dar aula pro pessoal aí também, retribuir um pouco, sabe? Devolver um pouquinho, Devolver um né? pouquinho, né? Mas sim, sempre gostei. Eu comecei a dar aula, Oswaldo, eu tinha 16 para 17 anos, antes de eu entrar na faculdade. Eu dava aula na Megatech para ensinar a galera entrar no vestibular de arquitetura. Putz, que legal. Que legal. Eu dava aula de desenho pra galera, eu fazia curso de final de ano pra galera que a Nancy, a filha do seu Danilo, me chamou. Falou, Rodrigo, não vejo outra pessoa pra não ser você, cara. Você vai dar aula pro pessoal pra eles entrarem na faculdade. E eu nem tinha feito a prova, bicho. Saca? Você manjava tudo, né? Desenhava e adorava, né? Então dava aula de ilustração, dava aula de desenho, dava aula de geometria, dava aula de tudo. Então eu fazia o curso pra galera entrar, porque eu não sei se hoje ainda existe aula técnica de desenho pra entrar Também na faculdade, não sei. Mas antigamente tinha, né? Tinha aula prática. Tinha aula prática, né? Então eu ia lá, dava aula pra galera. Comecei por aí, dando aula. Depois disso, fui pro Senac. Na faculdade também dei algumas aulas voluntariadas. Fui vice-presidente do centro acadêmico na faculdade. Então lá dava algumas aulas também para quem precisasse. Saí dali, fui dar aula no Senac. Gostei muito. A partir dali, fui para a parte de... Montei minha própria escolinha, que eu te falei, no fundo do escritório. Sim, sim. Então, literalmente, dei cursos lá, dei palestra, dei uma galera. Dentro do escritório, quando o pessoal veio para o escritório, sim, a gente fez por 3 anos, Oswaldo. 3 anos consecutivos, toda segunda-feira, das 8h30 às 9h30, ou 10 horas da manhã. Desde aula de ética, como se comportar, desenho, empresa, vida, bate-papo. E até hoje a gente ainda senta no escritório. Hoje, lógico, não é mais uma aula, mas sim muito mais uma troca. Mas gosto muito. E o que eu falei, minha fase educador até tá coçando. Você pegou num lugar que tá bacana, porque eu falei essa semana passada com o Rodrigo mesmo. Falei, Rodrigo, cara, pelo menos eu quero, pra partir de negócios, eu quero dar um pulo na CIP para poder ver o que eu posso trocar, o que eu posso devolver um pouco. Daí ele me falou com o William, com a Indiara, tô num papo super legal com eles. Legal, tomara que dê certo. Não, já deu. Você tem um Agora baita a gente dom vai pra ver para 2026. Quero dar algumas coisas na escola de negócio, no Inova CIP também. Fui convidado lá para bater um papo com eles e entender como que a gente vai encaixar tudo isso pro ano que vem, cara. Que bacana. E o que você não fez ainda, a nível de projeto, e que você quer fazer? Você fala assim, putz, eu preciso fazer isso. Meu prédio residencial é uma coisa que eu te falei. Quero fazer muito. Que é mais ou menos o que a gente já tem de spoiler no futuro. Sim. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer, condomínio. Mas uns condomínios tipo condomínio fazenda, sabe? Um projeto urbanístico de condomínio, uma coisa bacana, fluida. É um negócio que eu acho bacana. Assim, gosto bastante da ideia de projeto. Já participei de alguns concursos no passado de fazer alguns condomínios, de croquis e tudo mais, mas não deu certo, ganharam outras pessoas. Mas é um negócio que eu tenho... Tem vontade de fazer. Tenho vontade de fazer, cara. Urbanização, Eu gosto. implantação. Implantação, eu acho que é legal. O resto, eu acho que eu fiz quase tudo, bicho. Aí eu acho que uma bela casa de praia, sabe? Tipo, em cima de uma pedra voando. Meu, e a sua? Você não tem vontade de fazer a sua, desenhar e falar assim, vou fazer a minha casa com a minha cara? Eu fiz a minha. Eu fiz uma das minhas casas há uns 8 anos atrás, no Alphaville. Aí eu vendi ela Você depois. que desenhou? Eu que desenhei. Desenhei e construí. Ah, você construiu também. Construí também. Ela era toda de steel frame. 250 metros quadrados de steel frame com ampliação para mais 100 em cima. Caramba! Era mega California style, toda envidraçada. Literalmente, onde só tinha revestimento era cabine de banho e lavanderia. O resto era tudo piso vinílico. A casa era uma delícia de andar descalça. A varandadona, sabe? Gostei muito daquela casa. Vendi ela. Tive algumas coisas no meio do caminho. Posso falar, tô brincando. Me separei da minha mulher, a gente combinou, ficou com ela a casa. Ela gostava muito da casa. Era perto da casa do pai dela também, no Alphaville, então ela ficou com ela. E todo o projeto agora... Tá em boas mãos, né? Tá em maravilhosas mãos. A casa é linda, linda, linda de morrer. E agora eu tenho o projeto da minha casa sim, cara. Mas agora eu quero minha casa no campo. Ah, você quer sair da cidade. Eu quero ter um apartamento na cidade, que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Já estou me mudando para apartamento, para ter uma residência mais urbana, mais central. Mas meu próximo projeto, daqui a uns 2, 3 anos, vai ser casa no campo.
Eu penso alguma coisa ali próximo de Água de São Pedro, que é uma região que eu gosto bastante. Alguma coisa com água dentro, uma cachoeirinha, um negocinho Porque assim. você sabe que assim, a gente Minha precisa... mulher é amazona de cavalo, né, bicho? Ah, Então é? eu tenho que ter um lugar pra ter cavalo, cara. Precisa. Não tem como. Senão a bicha ela falou assim: ah, não, a gente vai ter que ter um lugarzinho pra ter um cavalinho. Porque a gente precisa desses insights, né, meu? A nossa vida no dia a dia é muito louca, né? Você Muito. precisa ter o seu tempo para você relaxar, né? Fazer... Eu gosto. E eu gosto do campo. Eu não ligo tanto pra praia, não. Praia eu gosto de passear. Mas eu gosto do campo. Eu gosto de campo, gosto de água, gosto de bicho. Sabe? Já falei até que como a gente tem minha primeira bebida que eu fiz na fábrica de bebida foi um gin, né? A gente já falou que eu com a minha mulher que a gente vai ter o gin e a tônica. Vai ser uma mini vaca e um mini boi. O gin e a tônica. E o cavalo. Já tem nome, já. Já tem nome. E o Cris, o cavalo dela, que vai pra lá também. Mas sim, cara, eu acho que esses momentos de descompressão... E eu gosto muito desse contato com a natureza. Eu acho que é essencial, assim. Então, eu quero... E não quero uma casa muito grande, não. Quero uma coisa gostosinha, sabe? Tipo, envolvida na natureza, com materiais ecológicos, uma coisa, sabe? Tipo, lógico, um concretão junto, uma parada assim. Mas eu quero dar uma misturada de materiais bem legais nessa casa no futuro. Com a sua cara, Já tem né? alguns croquis bacanas, porque como vai ser uma fazendinha, uma chacrinha, né? Então, terreno vai ter. Pô, Então, eu já legal. comecei a dar uma brincada com os desenhos. Legal. Me chama para construir lá que eu vou te ajudar. Com certeza. Rodrigo, o que você pensa do futuro do nosso país, assim, do ponto de vista político? Sem falar de partido de Sim. esquerda ou de direita. Mas, assim, você já tem uma idade avançada e você viveu muitas coisas como eu, né? Sim. A gente já enxergou coisas boas, coisas ruins, coisas muito boas e coisas muito ruins. O que você espera do nosso país, enquanto empresário? Cara, eu acho que tá difícil de ter uma opinião formada perante tanta informação que a gente tem, né? Em primeiro lugar, fica isso. Eu falo que beber de uma fonte decente de informação hoje, eu acho que é o mais difícil de tudo, né? Tanto que eu falo, quando eu não entendo de algo, eu sempre pergunto. Eu tenho uma amiga que falava muito isso, que ela, amiga da minha mulher, da Mariana, ela estudou em Princeton. Então eu falei assim, pô, ela fez ciências políticas em Princeton. Então eu sempre gostava de perguntar para ela, eu falava assim, pô, o que você acha, Flávia, disso? E ela falava assim, olha, nosso país nunca vai mudar, né? Ele sempre vai ser um país ainda emergente, jovem, né? Até a gente morrer, pelo menos, né? Uhum. Então acho que a gente não vai ter uma maturidade brasileira até os nossos 90 anos de idade, 100 anos de idade. Então, eu acho que conviver com a flexibilidade de tudo que vai acontecer vai fazer parte do processo. É tipo de bravar um mato. Agora, o que esperar disso, eu falo que o melhor é o quanto mais você conseguir se proteger em termos de fazer tudo certo, cara. Porque a gente vive uma crise de referências boas na política, né? A gente não tem boas referências. Não, a gente não tem referência. Não Esse é um problema. Então. Até hoje não se construiu uma referência ainda que você fala assim, nossa, essa é uma referência 100% saudável. Então a gente não tem essa referência. Tem em outros lugares do mundo, mas países com, sei lá, 5, 6 vezes mais anos de idade do que a gente Sim, tem nós somos um país jovem. de república, Sim, né, cara? sim, Então, sim. assim, somos muito jovens. Então, acho que assim, você fala assim, pô, Rodrigo, o que você espera? Eu tento não esperar nada, cara. Eu tento fazer o que eu posso fazer. Às vezes tem que nem pensar nisso, porque você acaba se desgastando. Não né? é, o que eu falo assim, é como se você já surfou na vida? Não. Mas eu vou te contar, você vai imaginar. A mesma coisa, cara. Você entrou no mar pra nadar sem olhar, aquele dia que você chega desesperadão, você só pula no mar. Sim, sim. Aí começa a vir um monte de onda e quebra. Então, cara, eu acho que assim, depois que você toma umas 10, você volta pra praia, você olha e fala, nossa, olha, tô vendo que tem 10 séries de onda forte, depois fica meia hora de flat e eu posso nadar no flat, aí eu volto pra praia de novo. Eu acho que é assim que a gente tem que olhar nosso país, cara. Entender a hora que você entra nas coisas como empresário, a hora que você sai das coisas como empresário, as escolhas que você faz diariamente, não só como empresário, mas como cidadão brasileiro, né? Em termos de o que eu vou investir, aonde eu ponho meu dinheiro, tá na hora de gastar, tá na hora de economizar, tá na hora de literalmente de segurar a mão, não é Sim. hora de fazer besteira, Sim. né? Não é hora de esbanjar, não é hora de comprar um carro, não é hora de fazer, sei lá, comprar uma casa. Não vou começar a financiar ou comprar o meu terreno numa mega crise financeira dessa. Sim. Tipo, muito difícil você comprar qualquer coisa. Aí você fala, poxa, como que você lida com isso? Eu acho que assim, é muito difícil. Eu acho que é um surf de todo dia de falar assim,
entro nessa ou saio dessa. Não, vamos combinar que nós somos heróis, né? Os empresários brasileiros são heróis. Cê tá Porque maluco. sobreviver no mundo que a gente vive, no país que a gente Cê vive, tá com louco. a instabilidade política, econômica, só notícia ruim. Todo dia que você vê lá, você abre uma internet, você vê um Isso é jornal. uma selva. Só notícia ruim, cara. Mas por isso que eu falei, a gente tem que entender que a gente ainda vive numa selva. É, eu acho que o nosso propósito tem que ser muito maior do que isso. É isso, e o negócio é o que você consegue fazer no seu microespaço, ou seja, o que você consegue fazer na sua cidade. Eu, por exemplo, vou lá na CIP então, vou ajudar o novo empresário, falar minhas experiências, poder ajudar, dar a mão para um cara, levanta a mão para o outro. Tipo, o que você consegue ajudar, o que você consegue fazer aqui. Porque eu falo assim, eu tenho uma opinião política, Oswaldo, ou de como a gente vai ficar, eu não estudei ciência política, cara. O que eu posso fazer é o que eu entendo da política que está à minha volta e, lógico, o que eu tenho de visão para as pessoas que eu converso, onde eu consigo estudar de fontes seguras e falo, entro nesse jogo ou não. Literalmente, assim, e é uma escolha, né? É. A gente sempre conversa uma com muitos empresários. Eu sempre tenho uma rodinha de quarta-feira que a gente sempre senta e sempre vai batendo empresário, amigos e tudo mais, que a gente toma uma cervejinha e um ginzinho e conversa. E assim, pô, cara, qual que é a sua visão? E a política mesmo, qual que é a sua visão? Porque a gente não pode nem mais falar de política, a gente fala de negócio. É. O que você vai fazer para sobreviver? O que você faz para viver? O que você está fazendo para crescer? Pô, cara, tem uma dica aqui, tem uma dica aqui. Eu escutei um palestrante falar uma vez, e como chama aquele Flávio... Eu não sou muito fã dele, mas ele falou um negócio que eu gostei muito dele, que era da escola de inglês. Não vou lembrar o nome dele. Ele virou e falou assim, cara, o entrevistador perguntou para ele, o que você acha, o que você faria no nosso país? Ele falou assim, bicho, eu tomaria conta dos meus tributos. Eu andaria o mais correto possível. Porque se um dia acontecer qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair do jogo. Então eu acho assim, o quanto mais correto você consegue ser... Pô, às vezes o cara fala, paga imposto demais, vou fazer outra coisa. Não, cara. Não. Estude tributação. Andando certo já tá difícil, imagina se você andar errado. O que eu mais tenho feito hoje é entender como a gente lida com a máquina. Para que eu possa ficar seguro, os meus clientes possam ficar seguros. E isso não afeta o seu negócio. E isso não afete o meu negócio. Porque assim, às vezes, um deslize, um passo errado... Sem dúvida. Você volta anos para trás. Sem dúvida. E às vezes é por bobeira, tá? Não é nem por... Nossa, não sabia. Porque nossa Constituição é muito difícil de se lidar com ela. Então, acho que o quanto você consegue entender o máximo de equações possíveis para você poder sobreviver. É isso. Acho que esse é o segredo. É porque assim, eu acho que tudo que a gente aponta para frente... eu acho... Poxa, eu não gosto dessa palavra, bicho, porque o achismo é sobre uma coisa que eu não domino. É subjetivo. O que eu posso dominar? Eu posso dominar, estudar os meus tributos, estudar o que acontece com o meu dinheiro, estudar o que acontece com os meus negócios, com os meus clientes, e aonde eu posso implementar tudo isso. A partir disso, que eu falei, meu cinto de skills, meu cinto de habilidades, para eu poder sobreviver na selva, ele tá cheio. Cantil tá cheio, faca, bússola, corda, bota, pederneira. Seu campo de força tá ligado. Tá ligado. Agora, o que eu vou enfrentar da selva, eu acho... Sabe. Aí não consigo achar nada. Eu consigo falar, poxa, cara, o navio tá indo para lá, você pula dele, ele vai bater na pedra. Aí você escolhe. É isso. Tá bom, cara. Bom, foi um prazerzão. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Foi um papo muito agradável. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, cara. Espero que surjam novas Não, oportunidades. e ano que vem a gente vai startar, vocês vão saber o que vai acontecer, vai ser legal. Vamos sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Pessoal, um abraço, até a próxima.